sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Lindenberg Farias, presidente da CAI. Quero cumprimentar o ex-presidente da CAI, senador Delcídio Amaral, que é relator da matéria principal que iremos abordar hoje aqui. Quero cumprimentar todas as senadoras e senadores que estão aqui presentes, assessores, secretários e a imprensa, né? E sempre é uma honra, um prazer vir aqui a esta comissão para ter a oportunidade de falar sobre a política econômica, a situação da economia brasileira e mundial e, particularmente, nesta ocasião, para falarmos de uma importante reforma para o país, que é a reforma do ICMS interestadual. Eu vou começar fazendo uma breve análise da situação da economia brasileira, para depois entrarmos nesse tema que é do interesse de todos. A economia brasileira começa em 2013 em condições externas e internas mais favoráveis do que foi 2012. Nós vemos ali o crescimento do PIB mundial e podemos perceber que 2012 foi um ano de fraco crescimento da economia mundial. O PIB foi de 3,2%, muito inferior ao que costuma ser nos anos anteriores, normalmente 5%, 6% de PIB mundial. Portanto, significa que a maioria das economias do mundo não tiveram um bom desempenho econômico. Porém, a perspectiva para 2013 é que haja uma melhora, é que haja algum crescimento, não muito, mas algum crescimento em algumas economias. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a economia vem se recuperando gradualmente e espera-se para 2013 um pouco mais de crescimento do que houve o ano passado, irradiando mais comércio, mais negócios para o mundo. A União Europeia ainda está combalida, não deverá ter uma grande performance, um grande desempenho, porém não terá os problemas agudos que teve em 2012, os problemas financeiros que ameaçavam eclodir a qualquer momento. Então, o risco de uma ruptura financeira está afastado, a meu ver, em 2013. Portanto, uma tendência a uma normalização. Mas, passando adiante, o que preocupa é o comércio internacional. O comércio internacional é importante porque ele irradia crescimento para todos os países. E o crescimento do comércio internacional em 2012 foi muito pequeno, foi medíocre. Em 2012, o crescimento foi menos de 1%, contrastando com crescimentos de anos anteriores, que vocês podem ver ali, onde o comércio internacional chegou a crescer 15%, 20% em relação ao ano anterior, o que dava a possibilidade de que todos os países pudessem aumentar as suas exportações e estimular o crescimento interno. Isso significa que em 2012 não houve praticamente crescimento do mercado de comércio mundial e todos os países tiveram dificuldade para crescer em função disso. O Brasil um pouco menos, porque nós temos uma abertura comercial menor, mas países como a China, como a Alemanha, tiveram dificuldades em manter as taxas de crescimento que costumam ter por causa disso. 2013, nós esperamos um quadro um pouco melhor, né? Eu digo sempre pouco melhor, não é acentuadamente melhor, mas um crescimento de 4%, o que poderá acomodar um pouco mais as exportações de vários países, inclusive do Brasil. O setor de commodities
vai bem mesmo quando há uma crise, né, porque há uma escassez de commodities, então nós temos exportado bem commodities, porém o setor manufatureiro é o que sofre mais, que sofre uma crise mundial do setor manufatureiro, que se dá desde 2008, quando começou aquela crise financeira, e até hoje o setor manufatureiro mundial tem capacidade ociosa e dificuldade de se expandir. E o mesmo vale para o setor manufatureiro no Brasil. Mas a vantagem no Brasil é que existe um mercado interno que consegue absorver uma parte das exportações do nosso setor manufatureiro. Passando adiante, nós podemos ver que no cenário doméstico, aquelas medidas de estímulo que o governo tomou ao longo de 2011 e 2012 começam a surtir efeito, né? Redução de juros, redução de impostos, né? Redução de custos, começam a surtir efeito. Na verdade, começaram no segundo semestre do ano passado, quando a economia começou a ter um crescimento um pouquinho maior. E o primeiro trimestre deste ano, a economia está caminhando melhor ainda do que no último trimestre do ano passado. Pode passar adiante. Então, nós estamos numa trajetória de gradual aceleração da economia, um crescimento gradual, né, enfrentando essas dificuldades que continuam na economia internacional. Essa crise, que ainda não foi debelada, ela exige uma série de providências e iniciativas no país. Exige, por exemplo, que se deem mais estímulos a investimentos. É fundamental que o investimento esteja à testa do crescimento econômico, puxando o crescimento econômico. Mas também é imperativo que haja um aumento da produtividade e da competitividade. A crise internacional, ela gera processos de mudança em todos os países. O que os países costumam fazer durante a crise é reduzir custos, tentar aumentar a eficiência. E essa redução de custos se dá aonde eles podem fazê-lo. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos houve uma redução de salários, portanto, redução do custo da mão de obra, né? E no caso dos Estados Unidos está havendo uma redução do custo do combustível com o gás de xisto que está sendo explorado, que tem reduzido o custo. Então, não só lá como em outros países, todo mundo busca reduzir custos para diminuir os seus preços e ser mais competitivo no mercado internacional. E é isso que nós temos que fazer também. Não há alternativa, porque senão o Brasil ficará para trás na concorrência internacional, que se intensifica nesse momento de crise. Nesse momento de crise, os mercados encolhem e a disputa por eles aumenta. Então, não há outra alternativa senão que nós tenhamos que aumentar a nossa produtividade e competitividade. E isso se dá com redução de custos, né? Temos que reduzir todos os custos que é possível reduzir, e temos que reduzir também os tributos, fazem parte dos custos, mas com uma ênfase especial, redução de tributos, porque o Brasil ainda tem tributos elevados, apesar das reduções que têm sido feitas. Passamos adiante. Bom, nessa linha de estimular investimentos, o governo tem ampliado o programa de aceleração do crescimento. Cada ano ele é um pouco maior do que no ano anterior, mas nós acabamos de lançar um grande programa de infraestrutura, um programa de 470 bilhões de reais, né, que deverá estimular a economia brasileira nos próximos anos. Não é um efeito imediato, porque esses programas estão sendo implantados, serão todos implantados ao longo de 2013, com desdobramentos para a próxima década, pelo menos. Eu daqui a pouco explicarei melhor esse programa de infraestrutura, mesmo porque eu entendo que esta comissão também
ela é constituída pela Comissão de Infraestrutura. Portanto, o convite que me foi feito é das duas. Conjunto com a infraestrutura. É conjunto das duas comissões. Então, daqui a pouco falarei um pouco de infraestrutura. Mas, nessa linha de estimular o investimento, nós, o ano passado, liberamos uma linha de crédito para investimento para os estados brasileiros da ordem de 20 bilhões de reais, que já está sendo liberada, deverá terminar de ser liberada no início deste ano. E nos últimos 2 anos, no programa de ajuste fiscal dos estados, é um programa pelo qual o governo federal dá um espaço fiscal para que os estados possam viabilizar projetos de investimento a partir de operações de crédito. Nos últimos 2 anos, 2011 e 2012, nós liberamos 100 bilhões de reais para todos os estados brasileiros aumentarem a sua capacidade de investimento. Nunca foi liberado um valor tão alto para os estados viabilizarem investimentos. Nós, recentemente, modificamos a legislação das parcerias público-privadas, porque esse é um instrumento importante a ser usado por estados e municípios para que eles possam aumentar os seus investimentos junto com a iniciativa privada. E, para isso, nós aumentamos o limite de comprometimento dos estados com essa modalidade, que era de 1% da receita corrente líquida. Isso foi aumentado para 5%, ou seja, os estados poderão celebrar mais contratos de parceria público-privada. E também nós fizemos uma redução dos tributos que incidem sobre as parcerias público-privadas, com diferimento de imposto de renda pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido do IPIS e COFINS. Portanto, uma facilidade tributária para viabilizar as parcerias público-privadas nos estados. Eu não vou mencionar os outros itens para podermos passar adiante e chegarmos mais rapidamente à questão tributária. Esse é o programa de infraestrutura que nós apresentamos. É um programa ambicioso, onde nós temos 7.500 quilômetros de rodovias que serão oferecidas, são 9 lotes, serão leiloados este ano. Os leilões vão começar já no próximo mês de abril, e esgotaremos os leilões até o final do ano. Depois nós temos 10.000 quilômetros de ferrovias, temos também vários investimentos nos portos, o trem de alta velocidade também será colocado a leilão. Para os aeroportos, uma parte já foi colocada a leilão e serão colocados outros aeroportos em leilão. Só para esse programa de logística são 242 bilhões de reais, é uma soma bastante elevada. Vai melhorar muito o escoamento de safra, o escoamento da produção brasileira, com mais rodovias, com mais portos, com mais aeroportos. Então, vai facilitar muito o comércio internacional, que cresceu muito nos últimos anos, vai baratear o custo, portanto. Então, além de estimular investimento, trará um benefício de logística, reduzindo custos de logística brasileiros que ainda são elevados, no caso, também temos nesse programa uma parte importante de energia elétrica, são 148 bilhões previstos para as novas concessões de energia elétrica que estarão sendo viabilizadas nos próximos meses. E petróleo e gás também, nós vamos reabrir as rodadas de concessão e também esperamos aí um investimento importante nesta área. O total disso são 470 bilhões de investimentos que vão revolucionar a infraestrutura brasileira. Nós temos que continuar nos próximos anos e nas próximas décadas implementando grandes programas de infraestrutura para que nós possamos nos equiparar
nesse quesito a países como a China, por exemplo, que fez muitos investimentos em infraestrutura durante muitos anos. Temos que seguir este exemplo e avançar nesse ponto. Vamos passar adiante. Além disso, bom, o investimento do setor público vem aumentando. Aí podemos ver a evolução do investimento, seja na área federal, estadual, municipal, como também das empresas estatais, né? Há um nítido crescimento ao longo dos anos, né? E a ideia é que esse item continue crescendo, né? Também porque ele, principalmente no momento de crise internacional, o melhor estímulo para você fazer a economia crescer é investimentos em infraestrutura, que é o que o governo procura estimular. Além disso, mas de qualquer forma, o grosso dos investimentos que devem aumentar serão da área privada. Então, haverá uma complementação da área pública e privada de modo a atingirmos nossos objetivos. Passamos adiante. Bom, medidas para melhorar a competitividade da economia brasileira. A economia brasileira convivia com custos muito elevados, por exemplo, custos financeiros muito elevados, custos tributários elevados, custos de energia elevados, e nós buscamos enfrentar esses problemas nos últimos anos, reduzindo o custo dos juros e dos spreads. Houve uma redução importante desses custos nos últimos anos, uma redução do custo da energia com a redução das tarifas a serem pagas, né? Recentemente entrou em vigor. Nós temos hoje um câmbio mais competitivo para os manufaturados brasileiros, né? O câmbio estava muito valorizado algum tempo atrás, hoje ele não está tão valorizado, ele melhora a competição principalmente do manufaturado brasileiro. E finalmente, um programa muito importante para dinamizar a economia e reduzir custos, que é a redução de impostos, a redução de tributos. O Brasil conviveu muitos anos com tributos elevados e cabe agora reduzi-los para dar competitividade à economia. O ano passado, nós fizemos uma desoneração de 46 bilhões de reais. Nós estamos num processo de desoneração da folha de pagamentos, que começou, mas ainda não terminou, onde os principais setores produtivos da economia estão sendo colocados nesse programa e deixam de pagar o INSS, portanto, o patronal, de modo que haja uma redução do custo da mão de obra sem prejudicar os trabalhadores. É a diferença do que está sendo feito em outros países, em que se reduziram, de fato, os salários, os vencimentos. Aqui no Brasil, esse é um ajuste que é feito mantendo os salários e até dando condições para que eles venham a aumentar. Porque este programa, ele estimula a contratação de mais mão de obra. À medida que a mão de obra fica mais barata para a empresa, a partir dos encargos, a empresa estará estimulada a contratar mais mão de obra e formalizá-la. Portanto, esse é um programa muito bom, que já temos 40 setores que estão incluídos nele e outros setores continuarão sendo incluídos. Além disso, nas desonerações fizemos também redução de IPI, CID, PIS/COFINS, agora tributos sobre a cesta básica, os que faltavam, reduzir, o simples, etc. Passa adiante. O quadro completo das desonerações que foram feitas em 2012 está aí, eu não vou tomar o tempo dos senhores detalhando isto, mas queria chamar a atenção para o valor total. 2012, 46 bilhões. Está previsto que em 2013 a redução de tributos será de 50 bilhões e para 2014 de 55 bilhões. Portanto, essa trajetória de redução de tributos ela vai continuar nos próximos anos, de modo a tornar a economia brasileira mais competitiva. Passamos adiante. Bom, a economia brasileira, no ano passado, teve uma trajetória que está
está ilustrada aí pelo PIB trimestral. Nós vínhamos desacelerando a economia desde 2011. Em 2011, a economia estava desacelerando até a metade do ano passado, né? Até o primeiro semestre do ano passado a economia desacelerou. A partir disso, a economia voltou a acelerar gradualmente e, portanto, o PIB trimestral a cada trimestre tem sido maior do que o trimestre anterior. E, pelos dados que nós já temos, essa trajetória vai ser mantida na economia brasileira. Nós temos os dados não ainda do primeiro trimestre de 2013, mas temos os dados do primeiro mês, né, de 2013, janeiro de 2013, e nós temos ali a produção industrial cresceu 2,5% no mês, anualizado isso dá bastante, e bens de capital, os investimentos que tinham tido um desempenho muito fraco em 2012, dão um sinal de retomada, né? Então, nós tivemos ali, janeiro, 8,2% de crescimento, mostrando que há, de novo, um crescimento do investimento da formação bruta de capital fixo que deverá se prolongar para este ano. Acreditamos, então, que essa trajetória ela vai se prolongar por 2013 e 2014, né, depois que fizemos todos os ajustes, tomamos todas essas medidas, portanto, a economia brasileira está numa trajetória de crescimento. Passamos adiante. Para que nós possamos continuar nessa trajetória de crescimento da economia brasileira, é preciso que os fundamentos da economia continuem sólidos. Os fundamentos fiscal e monetário têm que continuar sólidos, têm que estar sempre sólidos para permitir essa trajetória. E nós podemos ver ali a curva do primário, o desempenho primário tem sido muito bom nos últimos anos. Podemos dizer que desde 99 há um bom resultado primário. O resultado nominal tem melhorado, né, porque ele não era muito bom no passado, mas tem se aproximado de taxas melhores, em torno de 2,5%. Foi a taxa que nós fechamos o nosso déficit nominal em 2012. Não foi um ano fácil em termos fiscais, porque com o crescimento baixo da economia, a arrecadação foi fraca, né? E ainda nós reduzimos a receita com redução de tributos. Então, fizemos uma redução de tributos juntamente num ano em que houve queda de arrecadação. Mesmo assim, conseguimos cumprir um bom resultado fiscal, levando em conta que a política fiscal do governo é anticíclica. Significa, nos momentos de vacas gordas, quando você tem um crescimento maior e uma arrecadação maior, a gente gasta menos, como foi em 2008, por exemplo, que nós acumulamos, criamos o fundo soberano com uma reserva fiscal que nós deixamos de gastar, colocamos no fundo soberano, e em 2012 nós precisamos desse fundo soberano, utilizamos uma parte dos recursos do fundo soberano para fechar as contas de 2012, de modo a termos aquele resultado. O primário foi 2,4. Né? Nós pudemos passar adiante. Bom, a política fiscal tem resultado na redução da dívida pública brasileira, e nós podemos ver ali que, mesmo num ano não muito bom como 2012, nós tivemos uma redução da dívida pública. Então, nós continuamos com um dos países com uma das menores dívidas públicas, né? O que é muito bom, nos dá uma solidez. Passamos adiante. E o desempenho fiscal do ano passado pode ser ilustrado ali naquele quadro. A nossa meta fiscal para 2012 era um superávit primário de 139,8 bilhões, sendo que o governo federal deveria cumprir 97 bilhões e os estados
e municípios 42,8 bilhões. Na verdade, não dava para cumprir o primário cheio, então nós usamos uma prerrogativa a qual somos autorizados pela LDO, pela lei orçamentária, deduzir reduzir o PAC, os gastos com o PAC, e, portanto, nós estávamos autorizados a reduzir 39,3 bilhões, de modo que a meta, que o resultado fiscal líquido seria de 105 bilhões. Na verdade, fizemos, 100 bilhões,5. Na verdade, nós fizemos um pouco mais do que isso, fizemos 105 bilhões, sendo que a parcela do governo federal foi 85 bilhões, sendo que nesses 85 bilhões foram acrescidos 12,4 bilhões que nós transferimos do Fundo Soberano, né? Então, incorporamos o Fundo Soberano no primário e, com isto, conseguimos fazer 85 do governo federal. E os estados, e com isso cobrimos a parcela dos estados e municípios que fizeram a menor, algo como 23 bilhões a menor. Tinham que fazer 42,8, é a última linha, fizeram 19,9 e pela LDO o governo federal tem que cobrir a posição dos estados e nós assim fizemos e assim cumprimos o nosso orçamento. Passamos adiante. Um outro ponto importante da solidez dos fundamentos é manter a inflação sob controle, a inflação dentro das metas. Temos cumprido nos últimos anos rigorosamente os limites estabelecidos pelo nosso sistema de metas de inflação, né? Não, nos últimos anos, não houve nenhum ano que isso foi descumprido, que foi ultrapassado, né? E assim continuaremos, né? De modo que a inflação não venha a atrapalhar o consumo da população, o crescimento do país e traga, digamos, alguma intranquilidade, né? Então, passamos adiante. Para que nós possamos ter um crescimento sustentável, ou seja, um crescimento que se dê por anos e anos e décadas a fio, que possa se repetir, que não precise ser interrompido, é preciso que a gente continue com a desoneração e, mais do que isso, com a reforma dos principais tributos brasileiros. Nós temos tributos que já estão arcaicos, que já cumpriram o seu papel, né? Eram adequados para o passado, mas não são mais adequados para o presente. Então, nós temos como meta a reforma do ICMS e a reforma do PIS e COFINS, né? Para continuar aumentando a competitividade da economia brasileira. Passamos adiante. Bom, a reforma do ICMS é muito importante porque hoje ele é o tributo que mais atrapalha a produção, de acordo com a opinião do setor produtivo. Não sou eu que estou dizendo, todo o setor produtivo unanimemente diz que o ICMS é um tributo complicado, que dificulta a produção e a comercialização. Em primeiro lugar, porque dificulta a alocação ótima de recursos em território nacional. Então, as empresas, elas tomam decisões de alocação não a partir do que é mais eficiente e mais produtivo, mas a partir das tributações estaduais que eles têm que pagar e dos créditos que eles têm que se apropriar ao longo do caminho. Então, isso reduz a produtividade das empresas. Além disto, é um tributo que tem uma grande heterogeneidade, porque são 27 regimes diferentes de tributação, o que causa uma dificuldade, porque hoje as empresas brasileiras ou as estrangeiras que trabalham no Brasil, elas têm um raio de ação nacional, não é local. Então, elas precisam se relacionar com filiais, com
digamos, complementos que estão espalhados nos estados. E isto cria uma dificuldade. Nós temos acumulações de créditos que não são devolvidos às empresas, portanto, acabam sendo colocados como prejuízo e não como, digamos, uma redução de custos, né? E hoje nós vivemos uma situação de grande incerteza jurídica, por causa que a guerra fiscal ela está sendo questionada no Supremo, ou seja, o Supremo tem acatado as ADINs, né, contra subsídios que são concedidos pela guerra fiscal que não são aprovados no CONFAS, né? Então, eu diria que a guerra fiscal, se teve uma utilidade durante um certo período, agora deixa de ter utilidade para os estados que as praticam, porque está levando a um grande conflito entre os estados e um conflito que vai para o judiciário, né? E as perspectivas não são boas. Deixar essa questão ser resolvida no judiciário não me parece que seja uma boa coisa, porque o judiciário tende a derrubar a guerra fiscal e invalidar tudo o que foi feito no passado, o que traria sérios prejuízos para todos os estados que praticaram a guerra fiscal. Então, existe hoje esta insegurança jurídica para as empresas que se beneficiaram dos benefícios fiscais e mesmo para as empresas que querem fazer novos investimentos nos estados. Elas não sabem qual será o regime fiscal que elas vão enfrentar. Então, a pior coisa que tem é você ter insegurança jurídica, porque ela reduz o investimento. Hoje eu sei de empresas que estão deixando de investir nos mais variados estados, justamente porque elas não têm certeza de como lidar com a guerra fiscal, de quais são os direitos que elas terão, quais são as obrigações e qual é o passivo que elas poderão vir a responder em função disso. Portanto, eu diria que a guerra fiscal, a essa altura, não traz mais benefícios para os estados, mesmo porque ela também se generalizou. E quando todos praticam a guerra fiscal, né, ela acaba se anulando, né? Então, é chegado o momento de substituir a guerra fiscal por um novo instrumento mais eficiente para viabilizar o crescimento dos estados. Passamos adiante. Bom, pode passar adiante. Então, foi construída uma proposta, né, a partir de várias discussões com o parlamento, com os setores produtivos, que ela já está consubstanciada aqui numa proposta, já está com o relator, né, o relator Delcídio, senador Delcídio, né, e que não sei se eu devo repeti-la, porque nós já realizamos várias audiências públicas aqui e parece que já há um conhecimento pleno daquilo que está sendo proposto. Vou passar apenas rapidamente pelos principais itens, não é? O objetivo é reduzir a alíquota interestadual, né? Uma convergência de alíquotas de todos os estados, pode passar adiante, uma convergência das alíquotas, né? Aqueles que têm alíquotas de 12, né, e aqueles que têm alíquota de 7, haveria uma convergência num tempo diferenciado, tempo mais rápido para os que têm 7 para 4 e os que têm 12, um tempo mais longo, né? Começamos com 8 anos, já estamos em 12 anos, para dar mais tempo que os estados possam se acomodar, de modo que aquele quadro ele resume, excetuando a Zona Franca de Manaus, que seria o estado, Zona Franca não, o estado de Manaus, do Amazonas, que seria o estado que mais perderia com isso, então ela permaneceria com a alíquota de 12, e também Mato Grosso do Sul, que permaneceria com o gás na origem, não no destino, né? Passa adiante, nós teríamos a seguinte situação: nas transações do Sul e Centro-Sul com o próprio Sul e Centro-Sul, a alíquota de 12%, que é hoje praticada, cairia para 4% em 3 anos. No caso da região Sul e Centro-Sul, com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais Espírito Santo,
A alíquota que hoje é de 7% cairia para 4% em 3 anos. E as transações da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste com Sul e Sudeste, que hoje é de 12%, cairia para 4% em 12 anos. E as transações de Norte, Nordeste e Centro-Oeste com o próprio Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre si mesmo, cairia de 12% para 4% em 3 anos. E ali em cima está o volume de transações que é feito em cada uma dessas relações diárias, né? Sul, Sudeste consigo mesmo, 48% e assim por diante. Então, é isto, a proposta pretende fazer esta tramitação e caminhar para essas alíquotas, ou seja, da origem para o destino, né? A tributação se daria fundamentalmente mais no destino. Passamos adiante. Para compensar as perdas que ocorrerão de imediato com a alíquota praticada, né, de ICMS hoje, né, e que sofreria essa redução, então nós estamos propondo um fundo de compensação que teria o prazo, a última vez que eu vim aqui era de 16 anos, mas vocês já levaram para 20 anos, né? E durante 20 anos haveria essa compensação a ser paga aos estados de acordo com um cronograma que está na próxima página, no próximo slide, por favor. No próximo slide. Então, na verdade, não. Esse aqui seriam as perdas que os estados teriam com essa mudança de alíquota. Ela não é imediata, ela se dá ao longo do tempo, né? Ela começa, que é gradual, né? Então, no primeiro ano, nós teríamos uma perda estimada de 3,4 bilhões e nós estaríamos cobrindo isso. E aí assim vai por diante, né? De modo que, na verdade, aquela parte em preto ali, corredores de importação, essa perda ela já está sendo administrada pela Resolução 77, que virou Resolução 13, né, que era a da Guerra dos Portos. Então, na verdade, isto aí já está em dissipação, né, para os 3 estados que foram atingidos por essa medida, foi dada uma grande compensação para que eles pudessem substituir essa perda por investimentos, créditos, etc. E os 3 estados estão contemplados e isso está ocorrendo. A resolução é 72, mas depois passou para 13, não passou? Mas é que o senhor falou 77. Eu falei 77, eu já aumentei. Não, é que eu estou aqui no espírito, vocês estão aumentando tudo aqui, então eu aumentei a resolução de 72 para 77, mas é do lado do Delcídio aqui. Mas é 72 a resolução, passou para 13. Bom, essas seriam, no máximo, a eventual perda, sendo que uma parte dessa perda ela já está equacionada. Passa adiante. Depois nós teríamos um Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse, ao meu ver, é o instrumento mais importante porque é ele que substitui o instrumento da guerra fiscal. É substituir guerra fiscal por um instrumento melhor, um instrumento mais objetivo, mais eficiente, que é um Fundo de Desenvolvimento Regional. Este fundo deverá suprir os recursos para os estados, os mais atingidos por essa mudança, de modo que eles possam compensar um subsídio de uma forma por outras formas de incentivo e de estímulo para que as empresas continuem trabalhando nesses estados, né? Também esse fundo fará uma transferência por 20 anos, né? E vamos ao fundo. Ele será composto por recursos orçamentários e recursos financeiros, né? Sendo que os recursos financeiros são com taxas TJLP, portanto uma taxa muito baixa, financiamentos de 20 anos, até 20 anos, portanto de longo período de financiamento, e isso é dado para o ente estadual. É o ente estadual que vai administrar isso, não é o governo federal. Seja
o recurso do orçamento da União, seja o financiamento, vai para a mão do Estado, que vai administrar como achar mais conveniente, ou para fazer projetos de infraestrutura, ou para refinanciar, dar financiamentos subsidiados para as empresas que vão compensar o outro subsídio que eles estavam pagando. Passamos adiante para olhar o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento, ele será proporcional, ele vai entrando em vigor no cronograma sintonizado com a medida que a alíquota vai caindo, porque ela não cai de uma vez. Então, você não precisa ter todo o fundo de uma vez. Você começa cai 1% a alíquota, então a necessidade é pequena. Em 2014, né? Em 2015 já aumenta, e assim por diante, até chegar em 16 bilhões por ano, né? Que naturalmente são cumulativos, porque o recurso vai ficando lá. Não é contingenciável este fundo, né? Portanto, ele vai acumulando, né? De modo que o total deste fundo até 2033 é da ordem de 296 bilhões. Né? Então, aqui também eram 16 anos, se não me engano, foi passado para 20 anos, de modo que esse fundo se tornou mais robusto, se tornou maior. É um fundo considerável de 296 bilhões para viabilizar investimentos e subsídios e financiamentos nos estados. Passamos adiante. Bom, o encaminhamento já está ocorrendo, né? De modo que a resolução do Senado Federal já está aqui, sendo discutida com os senadores. A medida provisória que cria os dois fundos já está encaminhada ao Congresso, já está na Câmara para apreciação. Walter Pinheiro é o relator aqui no Senado da medida provisória. E os estados, e faz parte deste grande acordo, a convalidação de todos os créditos que foram, de todos os subsídios da guerra fiscal que foram concedidos até hoje, porque isto vai pacificar o passado, que não está pacificado. Então, todos aqueles projetos que não foram validados pelo CONFAS e que, portanto, estão fora da lei, que seriam derrubados no Supremo, todos eles serão convalidados e com isso vai se pacificar, se dá essa tranquilidade jurídica, né, a isto. Então isso faz parte, tem que ser feito concomitante às demais medidas. Isso é bom para todos os estados. Eu acredito que todos os estados desejam que se faça essa convalidação. Daqui para frente, você poderá ter, sim, subsídios, incentivos, mas validados pelo CONFAS. Portanto, dentro da lei, você poderá dar. Passamos adiante. Bom, então, do ponto de vista da reforma do ICMS, era isso que eu tinha a dizer. É uma reforma muito, muito importante. Ela representa 70% de uma reforma tributária que tem que ser feita no Brasil. Depois de feito isso, nós vamos abordar o PIS e COFINS, que também requer uma reforma, uma modernização, e com isso nós teremos os principais tributos do país estimulando o crescimento. Eu queria deixar claro, principalmente para os estados que temem que esta medida possa tirar investimentos, que esta medida será favorável a todo mundo, a todos os estados, porque hoje as empresas e as atividades, elas se alocam em todo o território nacional. Não há mais aquela história de que é só o Sul, Centro-Sul, etc. O território nacional é alvo do interesse das empresas para as mais diversas atividades, né? E que, portanto, essa modernização do ICMS vai abrir as portas para mais investimentos e para mais arrecadação. Os estados vão arrecadar mais, porque a melhor maneira dos estados arrecadarem não é subindo alíquotas e ICMS, mas é com um crescimento econômico maior. E com isso nós estaremos criando as condições para maior investimento, para maior crescimento de todas as regiões do país. A União
ela não tem nenhum ganho específico com essa mudança do ICMS. Nós não vamos ganhar nada, nós não vamos nos apropriar de nada dessa alíquota. É apenas uma relação entre estados. Pelo contrário, nós vamos entrar com os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e com a compensação, né, para viabilizar algo que será melhor para todos, inclusive para a União. Então, vale a pena nós despendermos esses recursos que estão nos fundos, porque nós também teremos a recompensa disto com um crescimento maior do país e, portanto, no final das contas, com mais arrecadação nos tributos que permanecerem. Acho que nós podemos encerrar por aqui, né, e abrirmos, não sei se já ultrapassei o meu tempo, senador, e de modo que estou aqui à disposição dos senhores para esclarecer todas as questões que foram aqui suscitadas. Muito obrigado. Muito obrigado.